Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo nessa nossa hora. Aqui nós vamos estudar aqui, no início é um curso muito interessante, o que é ser presbiteriano, introdução ao culto, a doutrina e o sistema de governo da Igreja Presbiteriana. Essa aula é gravada para o nosso discipulado online, ok? Se você vai para o discipulado online, você tem acompanhado o nosso curso, ok? Muito bem. Nós temos vivenciado uma certa crise de identidade na igreja cristã de modo geral. Na igreja presbiteriana não é diferente. Pessoas pensam que se a igreja fechar as portas, qual é o problema, né? Só precisa fazer algo, mudar de igreja, mudar de denominação. Quantos há que estão na igreja presbiteriana e não sabem nada sobre ela? Quem fundou a igreja presbiteriana do Brasil, quem foi o primeiro pastor nacional ordenado, quais são os documentos doutrinários da igreja. E a pergunta fundamental é: por que tu te chamas presbiteriano? Então, esse curso ele vai visar trabalhar essas perguntas, desenvolver ela para nós, trazer alguns temas importantes sobre o ser presbiteriano em nossa realidade, né? Então, você que está aqui assistindo nossa aula, seja bem-vindo e vamos para o nosso conteúdo. Primeiro, conhecendo a nossa igreja, conhecendo a sua igreja. Quem somos? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que tem em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Essa é uma definição básica do que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse livrinho que você está vendo aí é o livrinho conhecido como Manual Presbiteriano. Nele você tem 3 documentos importantes: a Constituição da Igreja Presbiteriana, você tem o princípio de liturgia da Igreja Presbiteriana e o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana. Então, a Constituição lida como a igreja deve ser regida, o Código de Disciplina, como deve ser aplicada a disciplina nos membros da igreja, e o princípio de liturgia, como deve ser conduzido um culto presbiteriano. Agora, a grande questão que nós temos aqui é concernente à ideia de federação, né? É uma federação de igrejas locais. Então, o que é uma federação? A IPB é uma federação de igrejas, né? Então, é uma federação de igreja significando aqui que cada igreja local está ligada a uma outra igreja por um presbitério, né? Então, tem aqui as igrejas embaixo. Então, cada igreja local é ligada a um presbitério, tá vendo? E um conjunto de presbitérios com muitas igrejas ligadas a um sínodo, que é conhecido como regional, aqui, ó. E as igrejas do sínodo ligadas à Igreja Nacional, conhecido como Supremo Concílio da Igreja. Então, essa estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil, conforme nós aprendemos. A primeira questão que você pergunta é onde é que está a base bíblica para uma estrutura de governo presbiteriana? E aí você vai à Bíblia, em Atos capítulo 15. E aí, Atos 15, você tem alguma dinâmica bem interessante aqui. Atos 15. Em Atos 15, você vai ter o seguinte. Houve um problema na igreja local, descrito isso aqui de maneira muito interessante, verso 1 a 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidados segundo as costumes de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé uma contenda não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram a província da Fenícia, Samaria,
narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo quanto Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determiná-los que observem a lei de Moisés. Então você tem um problema na guerra local, na guerra lá de Antioquia, um problema muito sério, que era um grupo de irmãos da parte de Tiago havia descido lá e tentado desvirtuar o ensino do Evangelho da Graça pregado por Paulo. Nos versos de 6 até o verso 11, nós temos oficiais reunidos em um concílio, né, conforme nós vemos aí nos versos de 6 a 11. Aqui você tem a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Né? E aqui diz que então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, sabais que desde muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar em nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então aqui você tem um problema, e aí começa a discussão entre eles. Pedro se coloca lá como alguém que entende que é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, e aí os oficiais se reúnem no concílio e o moderador fala nos versos de 12 até o verso 21, Tiago, ele vai falar o seguinte: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais prodígios Deus fizeram no meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram a fala, Tiago dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Confere isto com as palavras dos profetas que está escrito: cumprir essas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído, né, de Davi, e levantando-se da ruína, se restaurá-lo-ei, para que demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que fez todas as coisas conhecidas desde o século. Pelo que eu julgo que não devemos perturbar aqueles que dentre gentios se converteram a Deus. Mas escrever-vos que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então você tem aqui o cuidado, a orientação que é colocada por Tiago. Tiago coloca a fala dele. E essa fala dele, quando ele fala a questão da comida e da questão lá, porque ele lembra que em cada local gentílico havia geralmente uma sinagoga, isso poderia trazer mais problemas para a igreja do que paz. Então, se precaver era importante. E o concílio decide, nos versos 22 até o verso 29, a sua resolução, né? Nesse concílio aqui você vai ter lá, né, no verso 22 até o verso 29, é nos dito o seguinte: então pareceu bem aos apóstolos e presbíteros e com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé em Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por eles, né, escrevendo por mão deles, os irmãos tendo os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios de Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Veja, sabemos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegando ao pleno acordo, a eleger alguns homens enviados a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos,
bem como do sangue, da carne, dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Notaram que a decisão do concílio aqui, nesse caso, ela não é uma decisão ligada à soterologia, mas ao bem-estar e à convivência da comunidade da igreja em relação àquele povo judeu que estava em cada localidade. Então, a resolução do concílio foi mais uma resolução ligada a uma decisão de manter-se a igreja pura, santa, imaculada para a glória de Deus, e apenas isto. E é interessante que nos versos do capítulo 16, verso 4, é dito que ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então, as decisões eram levadas do concílio e entregues às igrejas locais para que elas obedecessem aquelas decisões. Nos dias de hoje, nos dias ordienos, vivemos um período muito estranho e alheio à tradição reformada presbiteriana. Pessoas há que discordam das decisões conciliares tomadas de maneira bíblica e querem fazer algazarra na igreja. Toda a disciplina feita na igreja sem base bíblica, toda a doutrina ensinada na igreja sem base bíblica deve ser rejeitada e não acolhida, ok? Então essa é a ideia de uma federação de igrejas. Os problemas de uma igreja local, elas pertencem a outras igrejas que possam ser resolvidas no conselho local, no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio, ok? Eu falo aí em termos da igreja presbiteriana do Brasil. Seguindo aqui. Agora, nós temos também a ideia de um governo. Ok? Um governo. Deixa eu vir mais para cá para cima. Pronto. Então, um governo. Veja, no governo presbiteriano, você tem duas classes de oficiais. Nós temos o presbítero e o diácono. Ok? O presbítero, ele pertence àquela classe que governa a igreja. O diácono pertence àquela classe que auxilia o trabalho dos presbíteros através das obras de misericórdia, né? Então, a ordem também, temos a classe de oficiais, nós temos presbíteros e diáconos. Quanto à ordem nos presbíteros, você tem o presbítero regente e o presbítero docente. Esse presbítero regente e esse presbítero docente é interessante ser estabelecido aqui para nós. Eles são governadores da igreja. O presbítero regente é aquele que governa a igreja através das suas ações e do seu governo quanto oficial da igreja. Ele é eleito para auxiliar o trabalho do pastor no governo da igreja. O presbítero docente, ele tem uma família. A família, você vai ter a família do pastor e do evangelista, porque são presbíteros docentes. Então, o pastor é aquele que está na igreja trabalhando em prol do reino de Deus, e o evangelista é aquele que é enviado a uma comunidade, uma igreja, para revitalizar, para levar o evangelho, para proclamar o evangelho, estabelecer uma igreja, sair dali para outro local, e assim vir um pastor residente docente também. Então, eu tenho no presbiterato uma ordem chamada presbítero regente e presbítero docente. A ordem é diferente. Um é eleito para ser o oficial que auxilia no governo, e o outro é eleito para ser o oficial responsável para governar com o governo junto com os presbíteros, mas governar também com a palavra, porque ele tem a cátedra da pregação e do ensino na igreja. Ele será chamado de pastor e de pastor evangelista, a depender da função que ele esteja ocupando na igreja. Ok? Muito bem. E aí, ainda sobre governo, você vai ter exatamente essa ideia. Você vai ter lá o presbítero docente e o presbítero regente, ok? E aqui é importante a gente estabelecer. Nesse caso, há uma igualdade no presbiterato, né? Ou seja, no governo eclesiástico você vai ter essa igualdade, conforme nós lemos lá em 1 Timóteo. Vamos ver lá 1 Timóteo, capítulo 5. Verso 17 e 18. Olha o que é que diz o texto. Devem ser considerados merecedores de obras honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amoleceis o boi quanto pisa o trigo.
Então, aqui eu tenho aqui a igualdade e dignidade. Então, ambos os presbíteros, eles são governadores da igreja, devem ter o mesmo respeito e a mesma dignidade dos membros da igreja em relação ao pastor, em relação aos presbíteros. Esse é o papel que a Escritura nos ensina sobre o trabalho do presbítero na igreja, o presbiteriano na igreja. E é claro que há uma distinção aqui notória também. É dito que há aqueles que se afadigam na palavra e eles devem ser remunerados por isto. Nesse conjunto, você vai ter lá a dignidade sendo estabelecida tanto a um quanto ao outro. Mas a especialidade da pregação, da palavra e do ensino requer também um cuidado especial com esse ministro. E aí eu tenho agora uma outra relação, que é essa relação aqui que aparece presbítero, docente, uma seta apontando para o presbítero regente. Ou seja, o presbítero docente, ele pastoreia os regentes. Ou seja, na relação eclesial, no sentido de igreja e comunidade, no púlpito e no ensino, o pastor da igreja pastoreia os presbíteros, porque os presbíteros são membros deste rebanho. Enquanto a tomar decisões em relação à igreja, eles não se governam, ou seja, eles governam a igreja. Esse é o ponto interessante a ser destacado na discussão eclesiológica. Então, no governo da igreja presbiteriana, você vai ter lá o presbítero docente e o presbítero regente governando a igreja. Mas no pastoreio da igreja, ok? Os presbíteros regentes também estão debaixo do pastoreio do pastor, do presbítero docente. Essa é uma ideia muito importante. Enquanto concílio, nós, presbíteros da igreja, pastoreamos o rebanho de Deus. Enquanto a relação de ensino e catequese, o pastor da igreja pastoreia os presbíteros. Muito bem. Então vamos lá. Quais são as evidências que a gente encontra, evidências bíblicas para o governo presbiteriano? Então, começando pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós sempre tivemos a presença dos presbíteros, conforme nós encontramos em Êxodo, capítulo 3, verso 16. Vocês devem lembrar muito bem dessa passagem, que é a passagem lá da chamada de Moisés para libertar o povo da aliança, né, do cativeiro egípcio. Então, no capítulo 3, verso 16, é o seguinte, olha, vai ajunta os anciões de Israel. Né? Então, aqui, anciões de Israel, a palavra grega aqui traduzida no Septuaginta aqui, a palavra presbíteroi, né? Que reproduz a palavra razão na língua hebraica. Homem barbado, presbítero, né? Então, e dizia-lhe, o Senhor, Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos digo, vos tenho visitado, visto que vos tem sido feito, tenho visto que vos tem sido feito no Egito. Então, você tem aí, primeiro, no Antigo Testamento, você vai ter sempre a presença dos presbíteros. O relato do livro de Atos dos Apóstolos apresenta-nos a existência de igrejas governadas por presbíteros. Se você for lá para o Novo Testamento, no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 23, diz assim, ó. E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros. Então havia uma pluralidade de presbíteros, nessa igreja era governada pelos presbíteros. No capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, no verso 17, é nos dito também o seguinte, olha só o que é dito aqui. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, ok? Um outro ponto é que Paulo escreve mostrando que o governo da igreja é marcado pela regência dos presbíteros. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 11, ele começa a tratar, ele traça a regência da igreja, o governo da igreja na mão dos presbíteros, e fala dos passos e dos critérios da escolha e da eleição dos seus presbíteros, como a igreja deve escolher os seus presbíteros. No capítulo 5, verso 17, que nós acabamos de ler de 1 Timóteo, aponta a realidade dos presbíteros e sua dignidade. E Tito, capítulo 1, verso de 1 a 5,
é nos dito que Paulo ele decide mandar Tito para Creta para promover a eleição de presbítero, constituir presbíteros nessas igrejas. Então, o governo da igreja ele não é entregue à membresia, o governo da igreja não é congregacionalista nesse sentido. O governo da igreja também não é entregue apenas a um homem, não é um sistema episcopal, né? E o governo da igreja é entregue a um grupo chamado de homens chamados de presbíteros. Ok? Então nós já vimos que também nós temos um governo, nós temos uma federação que possui um governo por presbíteros, mas é uma igreja que tem uma teologia. Você sabe qual é a teologia da sua igreja? O que você sabe sobre o que a nossa igreja crê, por exemplo? 2 fatos se sabem sobre os presbiterianos de modo geral. Eles batizam criancinhas e eles acreditam na predestinação. Esse é um tema muito recorrente que é colocado para nós quando nós somos abordados por muitas pessoas que não creem nessas verdades. Então, ambos fatos verdadeiros, mas não abarcam toda a totalidade da nossa teologia. A nossa teologia não se resume a batizar crianças e não se resume a crer apenas na predestinação. A nossa teologia, e a grande questão que a gente levanta é teologia, como assim? O que é teologia? Essa é a grande pergunta. Quem precisa de teologia? A resposta para a primeira pergunta é que teologia vem de 2 palavras gregas. A primeira é theos, Deus, e a segunda é logos, né? Pensamento, estudo, razão. Então, teologia é o pensamento sobre Deus ou ainda o estudo sobre Deus. Isso é teologia. Então, quando eu falo de teologia da igreja presbiteriana, eu estou falando que a gente pensa sobre Deus e sobre o que ele revela em sua palavra. A pergunta que segue agora é quem precisa de teologia? Veja, todos nós precisamos de teologia. Isso porque todos nós somos teólogos, né? Como assim? Você pensa sobre Deus? Você pensa se ele é amoroso, ou pensa que ele é justo, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Se você pensa sobre Deus, então você é teólogo e você também faz teologia. Daí os membros de nossa igreja, eles devem pensar em Deus e na sua teologia, né? A teologia da igreja, ela é uma teologia marcada por isto. Então, é exatamente isso, assim, nós pensamos sobre teologia. Mas onde eu encontro a doutrina da igreja? Onde eu encontro a doutrina da nossa igreja? Né? Esse é um ponto interessante que a gente precisa pensar. Então, eu encontro a teologia da igreja nesses documentos aqui. Então, você vai ter a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo. A Confissão de Fé, ela é a declaração oficial de fé da Igreja Presbiteriana. O Catecismo Maior, ela é uma expansão, é um desenvolvimento mais acurado da doutrina e teologia do que está na Confissão de Fé de Westminster. E o Breve Catecismo, ele é usado para ensinar de maneira catética os jovens e adolescentes da igreja. Então, toda a teologia presbiteriana está nesses documentos. Daí nós não escondemos o que nós queremos de ninguém. Qualquer pessoa pode ir lá no Google agora e pesquisar lá no Google e pedir para baixar esses documentos, e ele vai ter acesso livremente. Ou ele pode entrar no site da editora da nossa igreja, que é a Editora Cultura Cristã, e no site da editora da nossa igreja você pode também comprar o documento, sem você ser necessariamente presbiteriano. Então, esses são os documentos que nós temos que esboçam a nossa teologia, ok? Esse é um ponto interessante que a gente tem que traçar, ok? Então, nossa aula termina aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre o que nós pensamos sobre teologia e sobre fé cristã, e que Deus nos abençoe e nos vemos na nossa próxima aula, nosso discipulado.